Josué capítulo 14, versículo de 5. Alguns versículos que eu vou estar lendo, até o 14. Amém? Josué. Glória a Jesus, Deus é bom. Versículo 5 e diante do 14. O tema desta noite: Deus promete, Deus cumpre. Deus promete, Deus cumpre. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Aqui está o Calebe requerendo a herança, a promessa de Deus sobre a vida dele, com Josué. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia, a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Versículo 9. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como o dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor, ele estava requerendo o monte Hebron, é uma terra muito fértil. Me dá esse monte que o Senhor falou aquele dia, que me daria. Pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, gigantes estavam ali, grandes e fortes, e cidades ali. Porventura o Senhor está comigo para os expelir, como o Senhor disse. Então Josué o abençoou, e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebron em herança. Portanto Hebron foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. Amém? A gente ouviu muita sobre perseverança, perseverou. Está aqui, o tempo passou, mas as promessas de Deus ainda estavam ardendo no coração de Calebe, ainda queimavam no seu coração. As promessas de Deus ainda estavam vivas dentro dele, dentro do coração de Calebe. Olha só, ele estava requerendo, ele estava com 85 anos de idade. Ele chegou para Josué, quando Josué chegou na terra para repartir a terra, a Canaã, ele chegou para requerer aquilo que era de direito dele, coisa que aconteceu há 45 anos passados. Ele tinha 40 anos, olha só, com 85 anos, ele chega agora para requerer aquilo que era a promessa dele. Calebe era da tribo de Judá, ele recebeu essa promessa quando tinha 40 anos de idade. Aqui está a perseverança de um homem que conheceu a Deus. Todas as pessoas que conhecem a Deus e têm um verdadeiro encontro com Deus, pode contar, são homens e mulheres perseverantes. É como um barco no meio de uma tempestade. O barco no meio da tempestade, ele está sendo solapado pelas águas, castigado, mas ele continua firme. E se você olhar para a sua vida, se olhar para a minha vida, você vai ver que tem isso acontecido mesmo, né? Quantas ondas, quantas pancadas de águas em cima do teu barco, mas o teu barco não afundou, porque você tinha uma fé, você tem uma perseverança naquele que é maior do que você, naquele que pode todas as coisas. Glórias ao nome do Senhor. Calebe, ele tinha uma história com Deus.
Quando ele tinha 40 anos, ele fez esse pedido, porque ele foi um dos espias que foram ver a terra. Mas acontece que Caleb foi daqueles que viveu no Egito. Caleb, ele sabia o que era a escravidão no Egito, porque ele também foi escravo, era jovem ainda, e ele foi escravo no Egito. Caleb sabia o que era pisar no barro, aquele barro com palha, para fazer tijolos, em que os filhos de Israel faziam tijolos do Egito. Caleb sabia o que era o forno quente do Egito, forno quente para fazer os tijolos, era aquele grande forno, o barro era colocado ali nas formas, e ali eram feitos tijolos para a construção do Egito. Caleb sabia o que era ser um escravo. Mas esse jovem Caleb, eu estou falando do jovem Caleb quando ainda estava no Egito, houve um momento que uma centelha, um fogo se acendeu no coração dele, quando ele ouviu um homem chegando do deserto de Midian, montado no jumento, com um cajado na mão. Aquele homem trouxe palavras que lhe trouxeram esperança. Caleb era escravo, como Josué também era no Egito, mas quando chegou aquele homem, já com 80 anos de idade, chegou montado num jumento, com um cajado na mão, e quando abriu a boca, aquele homem veio de Midian, passou anos ali em Midian, e ele tinha uma palavra de esperança. Caleb ouviu, e a palavra que aquele homem trazia, este homem era Moisés, era uma palavra de livramento da escravidão do Egito. Caleb ouviu isso, era uma palavra de esperança. Deus tinha uma terra boa, uma terra larga, uma terra que manava leite e mel, e Caleb ouviu isso quando ainda era escravo no Egito, era jovenzinho ainda, mas lá desde pequeno eles já eram escravos no Egito, eles não poupavam ninguém, era dura a vida da escravidão, e Caleb sabia o que era sofrer, sabia o que era escravidão, e ele sabia também, que quando ele teve essa experiência, e quando viu aquele homem chegando, com a palavra de Deus na boca, ele viu que o futuro dele ia mudar, o futuro da vida dele ia mudar. Caleb, ele viu o poder de Deus manifestado no Egito, através dos sinais, das 10 pragas manifestadas, culminando com a morte dos primogênitos. Caleb presenciou tudo isso. Caleb viu um grande milagre feito acontecer, que ele nunca tinha visto antes. O mar vermelho se abriu, e o povo de Israel, uma multidão, eram 600 homens, fora mulheres e crianças, imaginam, dizem os escritores, que era uma faixa de uns 2 milhões de pessoas, pelo menos, atravessando a pés enxutos, pelo meio do mar. Ele viu o mar se abrir, Caleb estava lá, aleluia. Ele viu o povo atravessar, ele viu também os egípcios morrer afogados, quando as águas voltaram para o leito da água. Caleb viu Deus transformar as águas amargas de mar em águas doces, ele viu muitas maravilhas de Deus, ele provou o maná do deserto, o pão que Deus enviava do céu, o maná que caía, e aquele maná sustentou o povo por 40 anos, era como sementes, aquela coisa branca, e eles faziam um bolo com aquilo, 40 anos foram sustentados com maná. Caleb estava lá, Caleb provou das águas que saíam da rocha, Caleb estava presente. Então era um homem que tinha, quando falamos de Caleb, falamos de Josué, falamos de um homem que tinha um relacionamento com Deus, ele sabia quem era Deus, e tem uma coisa, ele valorizava. Tem muitas pessoas que são alcançadas por Deus, pelo seu favor, pela sua misericórdia, mas o tempo passa, e elas deixam de valorizar o que Deus fez, esquece, não valorizam. Mas Caleb valorizava. Caleb, ele foi um dos homens escolhidos para ver a terra, eram 12 tribos, então era um homem, era um príncipe, era um homem de cada tribo, foi escolhido para ver a terra prometida, era um dos espias,
Josué e Calebe. Eram 12 tribos. Josué representando Judá, o Calebe representando ali a tribo de Judá. Ele foi escolhido para ver a terra, escolhido por Moisés, a terra que Deus havia prometido. Depois de 40 dias que eles espiaram a terra, quando os espias vieram de espiar a terra, houve uma mistura de alegria com tristeza. Já sentiu um sabor desse? Alegria e com tristeza. Mas acontece que a tristeza prevaleceu sobre a alegria. Esse é o perigo, né? A tristeza prevaleceu sobre a alegria. Os 10 espias vieram com um semblante caído, com palavras pesadas, de desânimo. Apenas Josué e Calebe estavam animados, sabendo que Deus ia entregar nas mãos. Mas 10 daqueles homens, daqueles espias vieram derrotados. Eles, olha, a terra é boa, a terra é muito boa, olha, aqui está os cachos de uva muito grande, é tudo muito bom, mas tem sempre um mas em cima, né? Mas tem gigante. Os homens são fortes, são mais altos que nós, são mais fortes que nós, são mais numerosos que nós, são mais poderosos que nós. E é impossível passar por cima deste povo. Amalequitas habitam ali, heteus, jebuseus, amorreus. Há muita gente habitando nessa terra, é um povo poderoso, as cidades são fortes, são muito grandes. Nós vimos ainda, eu nunca tinha visto, filho de gigante. Tem gente de 3 metros de altura lá. Esses 10 espias olharam com o olhar natural, o olhar da carne. Quando a gente vê as coisas pelo olhar natural, a gente fica com medo mesmo. Quando a gente vê as coisas pelo nosso olhar humano, você treme na base, porque você é humano, a gente treme. Mas Josué e Calebe viram com os olhos da fé. Eles viram que o Senhor era maior do que aqueles inimigos, e aquilo era a promessa de Deus para a vida dele. Não te atemorize diante dos desafios, porque você tem uma promessa sobre a tua vida. Fica firme, não deixa se levar pela situação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Calebe diz, a Bíblia diz que ele fez calar o povo e disse: subamos animosamente, vamos nos animar, vamos possuir em herança, porque nós vamos prevalecer contra esse povo. Deus entregou eles nas nossas mãos. E o povo, não vamos poder, eles são melhores do que nós. A Bíblia diz que eles infamaram a terra prometida, aquela terra que eles tinham espiado. Agora eles estavam dizendo: não é para nós, não adianta, as nossas mulheres vão ser tomadas, nossos filhos vão ser tomados como escravos. A terra pelo qual nós passamos, ela consome os seus próprios moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens fortes e de grande estatura. Essa era a palavra deste povo. Quanto mais Calebe e Josué tentavam colocar, é como você tentar na tua família, fala: não, vamos confiar em Deus. Vem alguém, e vem mais de alguém, não adianta. De repente essa maioria vai prevalecendo contra aquilo que você tem, que é uma palavra boa, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé. É difícil. E a coisa ficou numa situação tão difícil, ficou tão tensa, que a congregação, o povo se levantou e começou a chorar. É dizer, caminhamos no deserto e agora vamos morrer. Depois de caminhar tanto, vamos morrer na mão desse povo, desses gigantes aí. O povo chorou. Eles choraram em alta voz.
E a Bíblia diz que o povo chorou naquela mesma noite, era de noite, porque eles ouviram um relato durante o dia, à noite, estavam chorando. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E começou a vir, né? Se a gente tivesse morrido no Egito, lá tem lugar para a gente ser enterrado. A gente pode levantar um capitão, vamos levantar um líder para voltar. Mas acontece, não dava para voltar mais. Se eles voltassem, mal os egípcios o vissem, os matariam, seriam mortos. Não tinha chance. Mas aquele sonho de que o passado, de que a escravidão é melhor, é uma falsa sensação de tranquilidade. Era mais tranquilo, mas vocês eram escravos. Logo cedo as crianças já tinham trabalho escravo, as crianças desde cedo eram escravas. Era uma sensação, uma falsa sensação, né, de estabilidade. Na realidade, eles eram dominados, eram chicotadas, era humilhação. Eles comiam, era o resto que sobrava dos egípcios comer. Aquilo que os egípcios não queriam comer, iam para a mesa deles. Mas muitos queriam voltar. Tem muita gente querendo voltar atrás, deixar o evangelho porque alguma coisa ruim aconteceu, porque perdeu alguém que ama, porque aconteceu uma separação no seu relacionamento, em relação ao seu filho. Mas não volta. Não volta. Voltar é pior. Olha para frente. Na frente está a tua promessa. Na frente está a terra prometida para você. Não volta atrás. Não permita isso entrar dentro do teu coração. Desistir na hora, perto de pisar na terra. E aquele povo murmurou tanto. Queriam levantar um capitão, queriam levantar um homem para liderá-los para retornar para o Egito. A Bíblia diz que Moisés e Arão, naquele desespero, caíram de joelho e rosto no chão. Caíram, se humilharam perante o Senhor e começaram a chorar, a buscar o Senhor com o rosto em terra. A Bíblia diz que Josué e Caleb disseram para a congregação: olha, gente, a terra é boa, o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos entregar a terra. Por favor, gente, não vamos desanimar, não vamos olhar para trás. Olha a palavra que Josué e Caleb disseram, que eles não gostaram. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porque são ele o nosso pão. Quando os servos de Deus chamaram de rebeldes aquilo que estava acontecendo, aí eles ficaram exaltados. E ficaram exaltados. A Bíblia diz que eles queriam apedrejar os servos de Deus. Eles queriam apedrejar, mas na hora que eles foram apedrejar a Josué e Caleb, o que foi que aconteceu? O próprio Deus desceu para defender, porque eles estavam certos. A glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Na hora H, Deus aparece e defende. Deus é o nosso juiz, Deus é a minha defesa, Deus é o meu advogado, é Deus é quem me guarda, é Deus é quem me livra. E na hora certa Ele aparece e vai dizendo: aqui é o certo, isso aqui é o errado, vai por aqui. Glória a Deus. A hora certa. Aleluia. Às vezes nós queremos nos justificar de muita coisa, e parece que a gente se cansa de querer se justificar. Há momento que tem que deixar Deus te defender, porque Deus sabe Deus sabe como fazer. Deus sabe como fazer. Deus ficou tão triste. Olha só, a tristeza de Deus, quando ela vem, desce também um juízo de Deus.
houve ali um juízo de Deus. Houve uma praga que aqueles espias que vieram falando palavras negativas, 10 espias, morreram todos eles. Morreu muita gente. Deus ficou triste. Porém, Deus poupou a Calebe. Deus poupou a Josué. A palavra de Deus diz que Deus falando, porém, então somente, olha só, 14 de Números, versículo 21 em diante. Porém, então somente como eu vivo, que a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória, Deus não está falando para qualquer um, para pessoas, aqueles que viram a minha glória, viram os meus sinais no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que seus pais já jurei, até nenhum daqueles que me provocaram verá. Deus não gosta dos murmuradores. Deus fica triste. Aquela pessoa que está provando do bem, está provando das coisas de Deus, acontece uma coisinha, Deus já não serve mais para ele. Deus fica triste. Deus fica muito triste. Mas Deus disse, porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve um outro espírito, um outro sentimento, ele perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente possuirá em herança. Aqueles que são fiéis a Deus vão ter a sua porção. Aleluia. Seja fiel ao Senhor. Aleluia. Seja fiel a Deus, porque Deus tem preparado a tua porção certa. Aquilo que é teu, ninguém vai tocar. Glórias ao nome do Senhor. Aqueles 10 homens, 10 espias que infamaram a terra, que levou o povo a murmurar contra a autoridade de Moisés, foram mortos pela praga perante o Senhor. Está no versículo 37. Deus poupou Josué e Calebe. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Devido a este pecado, essa murmuração contra o Senhor, por causa dessa murmuração, olha só, a terra estava tão perto de ser alcançada, demorou mais 40 anos para chegar na terra. Olha só o que a incredulidade, a murmuração, ela provoca. Foram 40 dias espiando a terra, cada dia se tornou um ano. Deus falou, cada dia vai se tornar um ano. 40 anos, estava tão perto, estava tão perto. Quando viam aquele sentimento da carne de querer falar alguma coisa, se cala, pede, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não quero abrir minha boca para pecar contra ti. 40 anos, amados, não é 2 dias não, porque Deus ficou triste. Eu estou trazendo para vocês a palavra de Deus, como é. Segundo o número de dias que vocês espiaram a terra, 40 dias, por cada dia vai ser um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu apartamento. Quer dizer, vocês vão ver eu me apartando de vocês, e tereis experiência do meu desagrado. Vocês vão comer um amargo aí. E naqueles 40 anos, que era para chegar na terra prometida, estava pertinho, agora demorou 40 anos. Todos esses que os murmuraram, nenhum deles entrou na terra. Só entrou aqueles que nasceram de 20 anos para baixo. Aqueles que nasceram nesse período foram que entraram na terra prometida. Aqueles murmuradores, aqueles que saíram do Egito, que viram tantas maravilhas de Deus. Tem gente que vê tanta coisa boa de Deus acontecer, mas nunca valoriza. Se está com uma dificuldade, se a porta fecha, já despreza o Senhor. Gente, a dificuldade vem para todo mundo, a luta vem para todos, as enfermidades. Quantos irmãos, minha irmã na carne, pastora Teresa, perdeu, agora faz 1 mês e pouco, o seu marido, estava novo ainda, coração, ninguém quer perder, mas era crente, é assim mesmo, amado. A vida vai seguindo, vai continuando. A gente não pode abrir a boca e pecar contra Deus.
quando acontece alguma coisa difícil. Tem muita gente que perde a sua bênção. A bênção está perto de chegar, mas na sua impaciência ele começa a reclamar e murmurar. Amados, eu já disse aqui algumas vezes, porque já faz 17 anos que eu estou pregando aqui nesse lugar. Tem coisas que você fala, mas não sai de dentro de você. Você fala da boca para fora. Tem coisa que saiu dentro de você e Deus ouve, entristece a Deus. Saiu de dentro. Deus ouve, Deus fica triste. E quando Deus fica triste, amado, para tu voltar novamente àquela comunhão, tu tem que chorar muito aos pés do Senhor. Você tem que chegar muito aos pés do Senhor, pedir a Deus misericórdia. Somente os de 20 anos para baixo entraram na terra prometida. Os outros morreram no deserto, exceto Josué e Calebe. Dos que saíram do Egito, só 2 entraram na terra. E até o Moisés não entrou na terra por causa do povo, por causa do próprio povo. O tempo passou, Calebe envelheceu, estava com 85 anos, mas as promessas do Senhor ainda continuavam vivas dentro do seu coração. Esse homem era crente mesmo, né? As promessas de Deus não podem morrer no coração da gente. Da idade de 40 anos era eu. Olha ele falando para Moisés: quando o Senhor me enviou a Cades Barneia a espiar a terra, e eu trouxe respostas como sentia o meu coração. Ele recorda para Josué cada palavra daquele dia, cada palavra que Deus disse, cada palavra que Moisés falou. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente que a terra que pisou o teu pé, Calebe, vai ser tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois você perseverou em seguir ao Senhor Deus. Amado, seja firme, seja perseverante, não desiste, não olha para trás, porque você tem promessa de Deus na tua vida, na tua casa, tem muita coisa de Deus que vai acontecer ainda. Não te precipites. E a Bíblia diz que naquele dia Josué abençoou a Calebe, e deu a Calebe, filho de Jefoné, deu Hebrom em herança. Está aqui, as montanhas de Hebrom. As montanhas de Hebrom eram muito férteis. O Calebe queria coisa boa. As melhores terras eram aquelas onde tinha os piores inimigos. Aquilo que é bom é mais difícil, tem mais inimigo ali, né? Mas vale a pena. Se aquilo Deus colocou nas tuas mãos, luta por aquilo que Deus prometeu para você. Tem uma coisa interessante na vida de Calebe: ele creu desde o princípio, e tem outra coisa, ele continuou crendo. Às vezes nós cremos no princípio, mas com o decorrer do tempo, nós deixamos o desânimo roubar a nossa fé. Deixamos as dificuldades tirar a nossa fé. Mas ele creu. O tempo foi passando, o corpo vai envelhecendo. Com 85 anos ele ainda estava de pé. Aleluia. Ele continuou crendo. Aleluia. Você creu alguns anos atrás, continue crendo nas promessas de Deus. Continue firme na presença do Senhor. Continue orando. Continue tendo comunhão com o Senhor. Continue louvando o nome do Senhor. Continue falando do amor de Deus. Continue ganhando almas para Jesus. Continua dando o teu melhor. Aleluia. Continue crendo. Não deixa a chama apagar. Tem muita gente que eu conheci na minha juventude, era tão animados, hoje já não são mais. A chama apagou. Mas eu não quero que isso aconteça no meu coração. Eu não quero, Senhor. Oh Senhor, você que tem o Espírito Santo, você sabe quando está ruim, sabe quando está frio, sabe quando está difícil. O que eu faço? Eu vou para a presença do Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. O que está dentro de mim não é bom, eu não gosto disso. Eu não quero isso para mim, Senhor. Eu não quero essa frieza do mundo entrar dentro de mim. Eu não quero essa maldade, esse sistema do mundo em mim tomar o meu coração. Eu não quero essa maldade dos homens.
me atingir, não quero, Senhor. Não deixa o amargo do mundo tomar o teu coração. Nós vemos tanta coisa errada, amado. Às vezes é melhor ter assunto que você é melhor nem comentar, de tanto aborrecimento que te dá. Não permita que a alegria de Deus saia do teu coração. Não deixa a chama apagar. Caleb sabia que Deus não podia mentir. Ele sabia que Deus não mente nas suas promessas. Ele tinha essa convicção. Deus não mente. Aleluia. Quando Deus prometeu para ele: o meu servo Caleb, olha, nele houve um outro espírito, ele perseverou em seguir-me, levarei a terra em que entrou, a sua semente vai possuir a terra em herança. Ele creu, ele confiou nas promessas de Deus, ele se apropriou da palavra de Deus. Caleb sabia que Deus não mente. Deus não mente. Coloca isso no teu coração. O Deus da Bíblia não mente. Todas as promessas que Ele tem para a minha vida e para a sua vida, elas hão de cumprir dentro do seu tempo, porque Deus é fiel. Aleluia. Deus não mente. Em Números capítulo 23 e versículo 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, olha só, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Jamais. Aleluia. Deus é fiel e verdadeiro. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. Caleb sabia que Deus não mente. Sabe, Deus não mente. Deus prometeu que vai cuidar de você até o fim dos teus dias. Vai cuidar mesmo, confia. Está escrito na palavra: estarei com vocês todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Confia nessa palavra, porque é verdade. É isso mesmo que vai acontecer. Outra coisa, Caleb não deu ouvido às vozes pessimistas, às vozes contrárias. Na época que foi espiar a terra, eram 10 espias contrários. Só ele e Josué tinham uma palavra favorável, de ânimo. Mas ele não deu ouvidos às vozes contrárias. Ele disse para Josué: Josué, aqui está o relatório de confiança que eu trago para você, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Ele não deixou se levar pelas vozes contrárias. A maioria dos espias estavam pessimistas. Para ele já tinham perdido, para eles já tinha acabado, para eles não adiantava mais, para eles era voltar atrás, para eles era derrota. Mas para o crente Caleb, para o crente de hoje que ama o Senhor, não, Deus vai me entregar a bênção, Deus vai me dar a vitória, a porta vai se abrir, a doença vai sair, não vai ficar por muito tempo. Deus é fiel, Deus vai agir em meu favor, eu creio de todo o meu coração. Aleluia. É o crente Caleb de hoje, que não se curva, mesmo velho, amado. O teu corpo pode ficar mais cansado hoje, mais abatido pelo tempo, mas a fé que está em você está nova, novinha em folha. Glória a Deus. Porque a tua fé, ela é alimentada pela palavra de Deus. O céu alimenta a tua fé. Glória a Deus. Você vai continuar, vai seguir em frente. Caleb não permitiu que a sua fé fosse abalada pelas palavras contrárias, porque Caleb, ele amava, Caleb temia o nome do Senhor, ele dava valor para as coisas do Senhor, ele valorizava tudo que Deus tinha feito, estava vivo dentro dele tudo aquilo que aconteceu no Egito, da onde Deus tirou ele, o que Deus fez na vida dele, as maravilhas que ele viu de Deus. Ele não podia dizer agora: não quero mais esse Deus. Não, ele se abraçou ao Senhor, ele e o Senhor se tornaram um só. Glórias ao nome do Senhor. Outra coisa, Caleb manteve-se motivado, apesar da aparente demora. Manteve-se motivado por 45 anos. Não é fácil.
aguardando a promessa de Deus, lutando. Ele estava com 85 anos, mas manteve-se motivado. Era aquele homem que está, meu Deus, o tempo está passando, mas ele olhava para o céu e dizia: não, Deus prometeu para mim, aquela terra é minha, aquela terra é minha herança, dos meus filhos, da minha tribo. Em Romanos capítulo 4, versículo 20 e 21, diz que Abraão não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo do que aquele que tinha prometido também era poderoso para cumprir aquilo que prometera. Aleluia. Ele estava convicto. Abraão foi assim, esperou por 25 anos a promessa. Deus falou para ele que ia dar um filho de Sara. Ele esperou por 25 anos, mas quando a fraqueza queria tomá-lo, o desânimo queria tomá-lo, ele glorificava o nome do Senhor. Não se deixe abalar pela situação, mantenha-se motivado, seja um leitor assíduo da Bíblia, tenha a tua vida com Deus, o teu tempo de oração, fale do amor de Deus, porque quando você fala de Jesus por rede social, de qualquer maneira, hoje que você pode falar, você também está sendo renovado nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. No dia em que Abraão estava triste, teve um momento na Bíblia, até esse louvor que nós cantamos, Deus levou Abraão para fora da tenda, né? Olha agora para os céus e quantas estrelas se pode contar. E Deus disse para ele: assim será a tua semente, a tua descendência. E Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Uma nova história Deus tem para mim, um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei da sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem para mim, um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei da sua boca, te abençoarei. Aleluia. Aleluia, Deus tem uma linda história para você. Mantenha-se motivado, vivendo um relacionamento, uma vida de intimidade com Deus. Aleluia. Assim manteve-se Caleb. Outra coisa, Caleb estava com disposição para lutar até o fim. Caleb estava do mesmo jeito quando era jovem, pastor. Não. Você hoje pode ter a mesma vontade, mas as tuas forças não são as mesmas. Biologicamente não é. Você não é mais como um jovem. Eu não sou mais quando era bem novo. O tempo vai passando. Mas ele podia dizer: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Aleluia! O coração dele ainda fervia com a presença de Deus. O tempo não lhe abateu, o tempo não tirou a alegria de Deus de dentro dele. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou para espiar a terra. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquele dia, naquela época. Se o Senhor estiver comigo, eu vou expulsar os inimigos de lá, como Ele prometeu. Aleluia. Aleluia. Amados, um conselho para você: você só vai parar de batalhar e de lutar quando você for para a eternidade. Enquanto você estiver aqui, não importa a tua idade, não importa o tempo, você vai guerrear, você vai lutar. Há momentos que as suas feridas vão sangrar, você vai sangrar, você vai encambalear, mas o Espírito de Deus vai lá no teu encontro e vai te curar, vai tratar das tuas feridas, vai tratar de você. O Espírito Santo vai lá do teu lado: filha, levanta, ainda não é a hora de ser recolhido, levanta. Aleluia, aleluia.
Quando você não tiver mais força, tiver cansado, Senhor, estou cansado a respeito de assunto, estou cansado, já orei tanto por esse assunto, fiz tanto a respeito desse assunto. Sabe que é o momento? Descansar das promessas. Descansa o teu coração naquele que pode todas as coisas. Glória a Jesus, aleluia. Caleb ainda dizia: olha, ainda estou mesmo. Ele não se deixou intimidar, ainda tinha disposição. Aquele Monte Hebron que ele queria, só tinha inimigos ruins, cheio de gigantes, mas ele queria a terra boa. Tem muitos gigantes, mas aquela terra é boa, aquela é para mim. Aleluia. Caleb não aposentou a sua espada. Não é hora de aposentar a espada. Você foi chamado por Deus. Você é guerreira do Senhor. Você é guerreiro de Deus. Aleluia. Há muitos adversários. O nosso adversário hoje não são pessoas, mas é o diabo com seus instrumentos, a sua forma, o seu sistema para destruir pessoas e vida. Nós temos muito para batalhar ainda. Não aposente a tua espada, ainda não. Você ainda tem promessa para conquistar. Não desista, não desanima, luta. Caleb teve disposição de lutar até o fim pelos seus sonhos. Ele tinha sonhos de Deus. Foi Deus quem falou no meio da congregação: aquela terra é de você, é sua, porque você perseverou. É que o tempo vai passando, a gente vai esquecendo. Você vai deixando, você já não vai lembrando mais. Mas o Deus que prometeu, as promessas estão vivas diante dele. É como se Deus tivesse falado agora. Aquilo que Deus falou para você há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, é como se ele estivesse falando agora. Está vivo diante de Deus. Deus vai cumprir. Caleb subiu com seus companheiros, com a tribo de Judá, e conquistou aquele monte. Estava cheio de inimigo, mas ele conquistou o Monte Hebron. Aquela promessa de Deus para a vida dele. Não desista, luta até o fim. Não olhe para os contrários. Renove a tua fé no Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Demora, tem coisa que é rápido. Existem promessas na nossa vida que acontecem logo, mas tem coisa que você tem que semear muito. Mas não desiste. Continua semeando, investindo, semeando. Continua semeando. Aleluia. Eu vi uma história real de um indiano. A Índia, vocês sabem muito bem, vocês que estudam, leem, sabem muito bem que na Índia tem muita gente inteligente. É muita pobreza muito grande. Mas quando aqueles que dão para ser inteligentes, é uma coisa absurda. E tinha um rapaz, no meio daquela favela lá, aquela dificuldade, aquela sujeira, que vivia nas escritas ali, ó, fazendo cálculo. Até o filme diz que ele via as estrelas. Ele fazia cálculo. Aí lá na Inglaterra, descobriram ele lá, levaram ele para a Inglaterra, para estudar com os melhores doutores da época. E ele descobriu o infinito, os números infinitos que ninguém descobriu. Ele deixou o nome dele gravado no lugar dos entendidos, dos estudiosos, dos inteligentes, saindo lá no meio da pobreza, mas nunca estava parado, estava sempre ali, ó. Continua com teus rabiscos, com teu rabisco, continua com teus estudos, continua fazendo, continua lutando. Vai chegar a hora que Deus vai te tirar de lá e vai te levantar e vai colocar você em lugar de destaque. Aleluia! Deus é fiel. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia!